Aula 15.2 Conteúdo: a participação de mulheres no esporte. Habilidade: compreender as influências histórico-culturais na participação da mulher no esporte. Certo? Então agora nós vamos continuar a nossa aula de educação física hoje, né? Eu quero que vocês primeiramente olhem aqui o nosso cenário. Ele está bonito, não está? Quem são essas mulheres? Vocês sabem? Não? Então vocês vão conhecê-las no dia de hoje, porque hoje nós iremos falar das mulheres que fizeram e fazem história dentro do mundo esportivo. Mas aí eu pergunto a vocês, será que elas sempre puderam participar do mundo esportivo? Sempre puderam competir? O que vocês acham? Eu não sei, tá? Então, para esse momento da nossa aula, nós primeiro vamos falar sobre como é essa relação da mulher com a questão do esporte. Como foi e como é, né, essa relação, tá certo? Mas antes eu quero que vocês prestem atenção num vídeo que nós preparamos para vocês, falando sobre os direitos que foram conquistados pelas mulheres. Então prestem bastante atenção. Você conhece alguns dos direitos conquistados pelas mulheres durante a evolução da sociedade? Quais? Olha, todos eu não conheço. Vou dizer um que eu conheço, que é o direito da mulher ter o mesmo salário, a mesma remuneração do que o homem. Então, a mulher não deve ser desvalorizada em relação ao homem ocupando o mesmo cargo. Se os dois são iguais, os dois ocupam a mesma função, então os dois devem receber iguais. Um deles é poder votar. Então, isso foi uma influência muito grande que as mulheres têm, né? Tem um poder de voz. Então, só delas poderem votar já é uma conquista grande. Conheço o direito a voto que as mulheres conquistaram no mundo e no Brasil na virada do século XIX e início do século XX. O direito ao voto é um direito que foi conquistado pelas mulheres. Elas não votavam, não tinham direito de votar nem ser votada, e elas conquistaram esse direito, né? Então é um direito que as mulheres conquistaram. Muito bem, turmas. Então, nesse vídeo, vocês tiveram alguns professores falando a respeito dos direitos conquistados pelas mulheres, como a questão do voto, da liberdade, da saúde, da segurança. E a gente sabe que tudo isso que nós temos no dia de hoje foi conquistado com muita luta, né, pelas mulheres, pelas nossas ancestrais, pelas pessoas do passado. E isso só foi conquistado porque elas batalharam muito, tá? Então, para quem não sabe, o voto, antes as mulheres não podiam votar. Em relação a emprego também, antigamente, lá na Revolução Industrial, e até hoje mesmo a gente dá em conta de mulheres ocupando o mesmo cargo que o homem, mas recebendo um salário inferior. Vocês acham isso justo? Eu não acho. Se desempenham o mesmo trabalho, por que não receber, né, o mesmo salário? Tá certo? Então, tudo isso foi conquistado através dos tempos. E eu garanto a vocês que nós, mulheres, ainda temos muitas coisas a serem conquistadas. E uma dessas conquistas estão relacionadas ao esporte. E aí eu lanço a pergunta a vocês. Será que as mulheres tiveram sempre a mesma participação que os homens no esporte? O que vocês acham? Será que elas sempre tiveram? Não sei. Vamos descobrir comigo? Então vamos lá. Então olha só, primeiro que eu vou começando a falar para vocês lá da era primitiva, tá certo? Então vamos acompanhar, vamos ver o que aconteceu nessa época. Então, nessa época, o esporte, ele confundia-se com rituais religiosos e de caça, tá? Então, a gente sabe que a caça, naquele tempo, era uma atividade muito comum, até porque era o alimento, né, deles e a forma de eles se protegerem também. E aí, nesse tempo, as mulheres elas tinham participação garantida na caça. A gente sabe que, antigamente, né,
somente homens caçavam, mas na era primitiva as mulheres também caçavam e hoje também caçam, né? Quem gosta dessa atividade de caçar animais, caça. Depois, saindo dessa era primitiva, a gente chega lá na Grécia Antiga. E aí na Grécia Antiga nós vamos ver o quê? Uma exclusão feminina relacionada à questão esportiva. Então, olha só, entre 776 a.C. e 393 depois de Cristo, iniciaram-se as Panateias, na verdade, Panateneias. Mais uma vez, iniciaram-se as Panateneias. E o que são as Panateneias? Eram rituais, eram momentos de celebração, onde eles cultuavam a deusa Atenas, né? E o que acontecia? Acontecia vários ritos, tanto religiosos como de sacrifício, porque eles sacrificavam um animal, né, para cultuar essa deusa, e anualmente. Só que depois de um tempo, eles passaram a fazer isso de 4 em 4 anos, que eram chamadas das grandes Panateneias. E além dessa questão do sacrifício de animais, né, dos rituais religiosos, também tiveram outras atividades, como atividades esportivas, atividades artísticas. Além disso, um concurso de beleza para escolher aí o homem mais forte e belo ali daquela região. Então aí a gente já consegue perceber o quê? A presença do esporte, mas não era para as mulheres, tá certo? Então, nesses primeiros Jogos Olímpicos, a participação das mulheres era proibida, até mesmo como espectadora. Essas Panateneias eram somente para homens, era exclusivo deles, as mulheres nem assistir podiam, tá? Então, aí a gente percebe, né, que lá na Grécia Antiga havia o quê? Uma exclusão feminina da vida pública. Então, elas não participavam da vida pública. Elas somente tinham um papel da procriação, ou seja, de gerar e ter os filhos. Olha só que injustiça, né? Então, lá na Grécia Antiga, as mulheres elas não tinham direito a nada, tá? Chegando lá na Idade Média, até no início do século XIX, essa situação ela começou a mudar, tá? 500 depois de Cristo e 1500, entre os séculos 5 e 15, a participação das mulheres ela passou a existir nas atividades esportivas que os homens faziam, tá? Principalmente nos esportes que envolviam a bola. Só que lá no século XVII, a mulher ela vai perder os seus direitos e ela vai perder esse direito na vida aí dos jogos, né? Ou seja, acontece a exclusão da mulher das atividades esportivas. Tudo isso acontece pelo quê? Pelo fato da sociedade achar que a mulher é somente para procriar. Mas depois, lá no século XVIII e XIX, as mulheres retomam o seu espaço e inicia a participação em eventos tipicamente masculinos, como o boliche, o bilhar, o arco e flecha, tá? Mas isso não quer dizer que elas entraram no mundo esportivo, muito pelo contrário, tá? Quando aconteceu lá os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, lá em 1896, não houve participação feminina. A participação era somente para atletas homens. Por quê? Porque os idealizadores eles não defendiam a inclusão da mulher. Eles não queriam que as mulheres participassem. Mas uma moça chamada Stamati Revit, mulher grega de origem pobre, ela foi contrária a tudo isso. Ela, muito decidida, tentou falar com os organizadores para ela participar dessa prova, porque ela queria mostrar que as mulheres também tinham capacidade de competir, como os homens competiam no caso, tá? Então, a Stamati Revit, ela foi a primeira mulher
a enfrentar os obstáculos esportivos da era moderna. Vejam só o que ela fez. Ela fez um percurso da maratona de maneira extraoficial, tá? Ou seja, a Maratona dos Homens aconteceu hoje, no dia seguinte ela fez a mesma prova, ela conseguiu que pessoas registrassem, assinassem, dizendo que ela fez a prova em 4 horas e meia, mais rápido até do que alguns homens tinham feito, mas, mesmo assim, ela não conseguiu ser reconhecida. Mas a atitude da Stamati Revite foi o início do ingresso gradual das mulheres nos Jogos Olímpicos. E a partir desse feito da Stamati, hoje, as mulheres elas conseguem ter uma participação maior dentro dos Jogos Olímpicos. Se a gente for observar todos os esportes que os atletas competem, a gente consegue observar que há a presença das mulheres. E isso é muito bom, foi muita luta, né? Vocês viram que durante a história, ora elas estavam fora dos jogos, ora elas não podiam nem ser espectadoras, depois elas já podiam participar, aí de outra vez foi tirado novamente esse direito delas, e a Stamati resolveu aí participar dessa corrida, mas os idealizadores não quiseram. E mesmo assim, ela fez a corrida extraoficial, ou seja, um dia depois, e conseguiu um resultado muito melhor do que os homens que lá competiam. Então, a partir daí, a história das mulheres dentro do esporte, ela foi se modificando. E agora eu trouxe também outras mulheres para vocês conhecerem, nem todas que estão aqui no nosso cenário eu vou falar para vocês, tá bom? Mas a história de vida de alguma delas eu vou falar. E a primeira que eu trouxe para vocês conhecerem é a Maria Lenk. Então já observem aqui a imagem da Maria Lenk, certo? Para quem não conhece, para quem não sabe, a Maria Lenk, ela é uma atleta, na verdade ela foi uma atleta de natação, pioneira nessa modalidade, tá certo? Então ela foi a primeira mulher sul-americana a competir em Olimpíadas nos Jogos de Los Angeles de 1932. Então ela é a pioneira na natação moderna. E quando ela participou desses jogos, ela já demonstrou para o que veio. Ela foi logo demonstrando aí o nado borboleta. Maria Lenk, ela é responsável por muitos dos títulos que o Flamengo ganhou aí na natação, tá certo? E vocês sabem como tudo isso começou? Então, Maria Lenk, desde novinha, né, foi inserida neste meio aquático porque ela teve alguns problemas relacionados à saúde. Logo quando criança, ela teve pneumonia 2 vezes. E os pais, muito preocupados com a saúde da filha, colocaram ela numa aula de natação, porque a gente sabe que natação faz bem para quem tem esses problemas respiratórios, né? Asma, essas coisas todas. E aí ela começou a nadar. Quando não tinha piscina, ela aproveitava o rio Tietê, que naquele tempo não era poluído, né? No caso em São Paulo, e dava lá as suas braçadas. Até que ela iniciou aí na vida esportiva, na natação, né? De alto rendimento, certo? Então essa aqui é a nossa Maria Lenk. Lembrando que ela faleceu lá em 2007. Então já faz um tempinho, a gente já perdeu uma dessas grandes mulheres. A próxima grande mulher que eu quero apresentar para vocês é a Hortência. Hortência Maria de Fátima Marcap. Certo? Então essa aqui é a Hortência. Pela imagem já dá para vocês perceberem que ela é o quê? Uma jogadora de basquete. Uma vez jogadora, sempre jogadora, tá? Hoje a gente sabe que a Hortência ela já se aposentou e ela faz aí os comentários de alguns jogos. Então, a Hortência ela é considerada uma das maiores jogadoras de basquetebol de todos os tempos e também a maior pontuadora da história da seleção, com 3.160 pontos marcados, sendo que esses pontos foram feitos em 127 partidas oficiais, ou seja, em média,
ela fez 24 pontos por partida. Então, aí tem uma grande história também dentro do mundo esportivo, certo? Então, essa é a Hortência, ex-jogadora de basquete, certo? Vamos prosseguir. Agora eu quero que vocês conheçam uma outra mulher de uma outra modalidade. Muitas vezes ela pode até ser confundida com outra Jaqueline, né, que tem a mesma profissão que ela, tá? Então aqui nós temos a Jaqueline Silva, que faz parte que fez história, né, na modalidade do vôlei de praia. Mas nós também temos a Jaqueline Carvalho, que faz história no vôlei de quadra, tá? Mas hoje, especificamente, nós iremos falar sobre a Jaque Silva, certo? Então, a Jaque Silva, ela é considerada a melhor levantadora da seleção brasileira de vôlei dos Jogos Olímpicos de 1980 em Los Angeles. E também, dos Jogos Olímpicos de 1980 e 1984 em Los Angeles, tá? Ela estreou na seleção brasileira de voleibol aos 14 anos, mas ela só cresceu mesmo dentro do esporte quando ela começou a praticar o vôlei de praia. Então, aí ela se consagrou e realmente fez história, principalmente ao lado da sua grande parceira Sandra. Nos anos 90, ela foi considerada a melhor jogadora de vôlei de praia do mundo. Então, olha aqui, nós temos mais um exemplo de uma grande mulher dentro aí do esporte fazendo história, que foi a Jaque Silva, tá? Outra esportista que eu quero mostrar aqui para vocês é a Malheimagem, ela, né, lá do esporte de atletismo, também uma grande atleta que veio fazendo aí grandes feitos pelo Brasil. Então vamos conhecer um pouquinho da história dela? Então, em 2008, ela foi a primeira mulher a ganhar o ouro no atletismo, a primeira mulher brasileira a ganhar o ouro no atletismo. Olha só! E além desse título olímpico, ela é bicampeã pan-americana, sendo o título conquistado em 99 e o segundo em 2007. Então, a Malheimagem também tem uma grande história dentro do mundo esportivo, né? Na modalidade do quê? De atletismo. Então já deu para vocês perceberem que eu trouxe aí de várias modalidades para vocês verem, né, o quanto as mulheres estão crescendo dentro do mundo esportivo. Uma outra atleta muito conhecida, principalmente nos Jogos Olímpicos, foi a Rafaela Silva. Rafaela Silva aqui para vocês, certo? Então, Rafaela Silva, pelo que ela já está vestindo, já dá para a gente perceber que ela é uma atleta de judô, certo? Então, a Rafaela Silva, ela fez um grande feito lá nos Jogos Olímpicos de 2013. Ela é a campeã olímpica e mundial brasileira. Ela se tornou a primeira brasileira a se sagrar campeã mundial de judô nos Jogos Olímpicos, né? Então, ela ganhou aí a medalha de ouro. Pense numa batalha que foi dessa mulher, né? E se vocês forem pesquisar um pouquinho mais sobre a história de vida dela, assim como todas as outras mulheres, ela também teve que lutar e ir forte, né? Com foco em cima do sonho dela. Vamos prosseguir? Essa brasileira, essa esportista que vai vir agora, no caso brasileira, né? É uma das atletas que eu tenho grande admiração. Talvez vocês não a conheçam, mas vocês vão conhecer agora. Aqui apresento para vocês a Terezinha Guilhermina. Professora, não conheço essa atleta. É de se esperar, porque a Terezinha Guilhermina, ela participa das Paralimpíadas. Vocês sabem o que são as Paralimpíadas? Não! As Paralimpíadas é um evento, né, grandioso, voltado para aquelas pessoas que possuem necessidades especiais, né, que têm alguma deficiência física. Se vocês observarem aqui na imagem, a Terezinha Guilhermina, ela está usando uma venda, porque ela tem um problema de visão. Ela é considerada uma das melhores velocistas
dentro dos Jogos Paralímpicos. Ela é brasileira e ela é muito veloz na prova que ela compete. Tanto é que ela tem várias medalhas, tá? A história de vida também da Terezinha Guilhermina é muito interessante. Ela tem uma doença na visão que ela vai perdendo essa visão gradualmente, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a história dela, aprofundem-se, é muito interessante. É inspiradora. Mesmo ela tendo este problema na visão, ela não deixou, né, de optar aí pelo esporte. E ela se descobriu dentro do atletismo. Então, ela faz provas de velocidade, né? Que são aquelas provas que vocês já conheceram, que são as corridas rasas, né, de curta distância. Então, essa é a nossa Terezinha Guilhermina. Vamos à próxima. A próxima também vocês talvez conheçam, é a Daiane dos Santos. Hoje, né, ela já é uma atleta aposentada, mas ela também trouxe grandes vitórias para o Brasil. Então, observem aqui a nossa atleta. Ela é atleta de ginástica. Pela vestimenta já dá para vocês perceberem, né? Vamos ver um pouquinho do que ela fez pelo Brasil. Então, ela é a primeira ginasta brasileira, entre homens e mulheres, a conquistar uma medalha de ouro em uma edição do Campeonato Mundial. Ela fez parte da primeira turma completa, né, da seleção brasileira a disputar uma edição olímpica, ou seja, dos Jogos Olímpicos. E sabe o que essa danadinha aqui, essa atleta fez? Ela criou aí dois movimentos que foram batizados com o nome dela. Vamos ver quais são? Então, ela possui dois movimentos nomeados após ser a primeira ginasta do mundo a realizá-los. Então, dentro da ginástica, nós temos alguns tipos de salto, né? Aí, no caso dela, foi o duplo twist carpado, ou dos Santos 1, como foi batizado, e a evolução desse mesmo sendo o duplo twist esticado, o dos Santos 2. Então, ela criou movimentos e, por criar movimentos, por realizá-los durante uma prova, esse movimento realizado recebeu o sobrenome dela, né? Dos Santos 1 e dos Santos 2. Então, já deu para perceber que ela é uma atleta de fibra, certo? E a outra e última que eu vou falar para vocês ouviram muito falar dela nesses últimos dias, que foi a Marta Silva. Então, a Marta Silva, ela é uma atleta do quê? Do futebol. A Marta Silva, né, juntamente com as outras jogadoras, trouxeram para essa Copa Feminina aí uma grande visibilidade. E não é para pouco, porque elas batalharam muito para isso. Então, a Marta Silva, ela já foi escolhida como o melhor futebolista do mundo por 5 vezes consecutivas. Na verdade, foram 6, mas 5 vezes foram consecutivas. Ela é considerada uma das melhores, a melhor futebolista, tá? Em 2015, ela se tornou a maior artilheira da história das Copas do Mundo de futebol feminino, com 15 gols. E também a maior artilheira da história da seleção brasileira, tá? Contando masculino e feminino, com 101 gols.